nada tá atrasado. Você é que ainda não tá preparado. Se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar aqui com vocês e com as pessoas que eu conheço, são as coisas que eu tenho vivido na prática. Não só aquilo que eu tenho estudado, né, entendido, mas a vida de alguma forma vai preparando a gente, né? Vai mostrando assim, ó, isso aqui realmente acontece assim. Então vai aprendendo. E esse meu ano, ele foi muito de aprendizado, sabe? Diante de todas essas coisas. E uma das coisas que ficou muito, muito claro pra mim foi isso. Nada tá atrasado, nós é que não estamos preparados. Porque tudo aquilo que a gente planta no coração, que a gente deseja, que a gente quer, nós somos perfeitamente capazes de adquirir, de ter. Nós merecemos. Isso nós podemos ter. Tudo aquilo que seu coração deseja pode se tornar realidade. Só que nem sempre nós estamos preparados para ter aquilo, né? Muitas e muitas pessoas que perdem oportunidades, né? Por exemplo, perdem dinheiro, perdem a família. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes elas até sonharam, foram lá, pediram para Deus, só que de alguma forma tem algum aprendizado ali, naquele meio tempo, em que a pessoa ainda não aprendeu algo que vá fazer com que ela mereça aquilo ali. Assim, ela mereça não, ela receba. Porque na verdade merecer, todos nós merecemos. Eu acho que a partir do momento em que você planta no seu coração, já é um merecimento, né? Aí a partir daí vem todo um processo. Então assim, um exemplo muito comum, né, que já acontece, né, muito comum, por exemplo, uma pessoa porque eu quero dinheiro, ganhar um dinheiro, por exemplo. Quando a pessoa pega no dinheiro, não sabe o que fazer, vai lá, faz um monte de cagada, daqui a pouco tá sem dinheiro de novo. Aí eu quero um relacionamento maravilhoso, perfeito. E aí, recebe lá, vai lá, até recebe, às vezes, recebe um relacionamento, mas não sabe lidar, perde. Então assim, se é algo que você quer receber, que você não quer perder, o ideal é que você esteja preparado. Então tem muitas coisas que elas não chegam pra você, porque você ainda não está preparado. E aí, se você aprender no meio do caminho como receber aquilo que você pediu, você não perde mais. Não tem como perder. Porque você sabe exatamente como vai lidar com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele relacionamento, com aquele dinheiro, com aquela família, com aquele passeio, uma viagem, por exemplo. Tem muitas pessoas, né, que têm sonhos com viagens, mas são pessoas que, por exemplo, não têm como é que se diz? Uma educação financeira, né? Ideal para que ela consiga realizar aquela viagem. É uma pessoa que gasta dinheiro com coisas que são supérfluas, com coisas que ela poderia estar guardando ou estar investindo. São pessoas que muitas vezes ela sequer não, eu gostaria de viajar para tal lugar, mas uma dica que eu vou dar para vocês: eu quero viajar para tal lugar, uma das coisas que eu tenho que fazer, cara, eu vou pesquisar sobre esse lugar, eu vou ver preço, eu vou pesquisar as possibilidades que eu tenho de conseguir ir para esse lugar, quanto tempo que eu demoro para conseguir dinheiro para ir para esse lugar, os hotéis que tem nesse lugar, quais os preços, os valores que estão dentro daquilo que eu achar que eu posso pagar, como que eu vou chegar nesse lugar, eu vou pesquisar os pontos turísticos, eu vou isso, eu vou aquilo. Gente, tem gente que não pesquisa nada, só fala assim, eu já fui muito isso, só fala assim, ó, eu sonho de ir para tal lugar, acabou. Ponto. Tipo, eu nunca pesquisei como é o lugar de verdade, como que são os preços das coisas lá, como que chega lá, quantos quilômetros, qual o preço de uma passagem, se for de carro, quanto eu gastaria de carro, sabe? Qual o valor dos hotéis. Então assim, muitas vezes nós não nos movemos, nós até temos o desejo e também não nos movemos. Então como que você vai receber? Quer que caia do céu essa viagem? Assim como um milagre? Pode até acontecer, mas tem grande chance de dar errado. Porque você não se preparou, né, para receber aquilo ali, para poder curtir a viagem de verdade. Como acontece com muita gente. Tem muita gente que vai para alguns lugares e viaja assim, e que não planeja muito, ou que não busca muita informação, que já aconteceu também, que eu já vi, e simplesmente chega no lugar e todo horrível, sabe? Um monte de coisa dá errado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa simplesmente só foi, sabe? Só foi. Ela não se preparou. Eu acredito que para tudo nessa vida, a gente às vezes dá uns vacilos, né, muito grandes com muitas coisas, mas eu acredito que tudo aquilo que você planta no seu coração e planeja, né, principalmente aquilo que você vai em busca, que você tem uma ação, que existe um movimento em prol daquilo ali, está te preparando para receber, entende?
Então, assim, não importa o que seja, qualquer movimento que você faça vai estar te preparando para receber. E muitos desses movimentos, né, no meio do caminho, no meio do percurso, você vai receber muitos testes, entende? Muitos testes, tipo assim, eu desejo, por exemplo, né, como eu tava falando, um relacionamento. E aí vem a vida e te coloca no seu caminho um homem bom. Só que muitas vezes você ainda tá lá presa naquele boy lixo, o seu ex, entendeu? Às vezes você tá colocando um monte de defeito no cara tipo assim, na aparência física do cara, mas às vezes é o cara que ia te dar uma vida maravilhosa, é um cara que tem uma visão legal, que tem pensamentos assim, tipo de ter uma família, de construir algo muito massa com você. Só que no fundo você tá olhando mais pra aparência da pessoa do que pra aquilo que é o que você deseja. Porque no fundo, talvez você tá desejando, não, eu quero um cara que seja do meu lado, que seja meu parceiro, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas quando o cara aparece no seu caminho, você tá olhando muitas vezes pra aparência dele. Acontece muito, muito. E assim, isso é só um exemplo que eu tô dando. Então, assim, nesse meio tempo de coisas, de testes, de situações que eu tenho vivido, isso pra mim se tornou muito claro. Então, assim, o que eu tenho feito? Plantei um desejo no meu coração, a partir daí eu começo a observar a minha vida. Eu começo a observar tudo ao meu redor. Eu começo a me mover em prol disso, me mover em busca disso, entende? Tipo, que nem eu dei o exemplo da viagem. Vamos supor que eu decidi que eu quero muito fazer uma viagem. Aí eu vou começar a fazer ações em prol dessa viagem. Eu vou ver como que eu faço, como que eu vou, em quanto tempo eu consigo ir, quais os gastos. Tudo isso eu vou fazer com calma. E tem outra coisa também que nós erramos muito, é que nós somos muito imediatistas, sabe? É como se fosse assim, tem muita gente que, tipo, não tá preparado justamente pensando assim na longevidade do sonho, sabe? Por exemplo, eu quero fazer essa viagem. Só que eu olhando pra minha condição hoje, eu não tenho como fazer essa viagem. Mas eu gostaria de fazer essa viagem, tipo, semana que vem, mês que vem. E eu não tenho condição. Então, eu abafo esse sonho, eu não deixo que isso aconteça na minha vida. E isso só prova que eu não tô pronta pra receber, entende? Então, tipo assim, a gente deixar de lado essa parte também imediatista, sabe? Da vida, de achar que, tipo assim, eu desejo uma viagem, eu tô olhando minha condição hoje, eu não posso ter essa viagem. Não, deseja a viagem e comece a planejar a viagem, sei lá, pra daqui 1 ano, 2 anos. Olhando pra minha vida, eu só consigo daqui 2. Tá, que seja, então começa a fazer investimento em busca disso, começa a fazer pesquisa em prol disso, mas faça, movimente-se. Se você vê que você está se movimentando, gente, é surreal. Tipo assim, se você falou que faria em 2, você muitas vezes consegue fazer em 1 ano, em 6 meses, porque a própria vida vai te dando recursos, vai te dando ideias, vai meio que abrindo o caminho, porque o universo está vendo que você está se movendo em prol daquilo ali, você está fazendo algo, sabe? Você não está parado, você não só, eu sonhei e coloquei na minha cabeça que eu não tenho condição, acabou, entende? Eu sonhei, mas está muito longe, então desanimei, acabou também, então você não está preparado para receber. Né? E não só esse, como muitas coisas, bem assim como é a nossa vibração também. Às vezes é uma pessoa que ela tá desejando algo que tá numa frequência alta e a pessoa tá vibrando aqui embaixo, entendeu? Na falta, na raiva, no medo, com crenças de que eu não posso isso, eu não posso ter aquilo, eu não sou capaz, sabe? Sempre as coisas dão errada pra mim. Então, assim, como que o universo vai entregar isso, um presente pra uma pessoa que ela tá assim, tá vibrando baixo, tá cheia de crenças, que ela não acredita nem nela mesma, nem no universo, nem nada. E tem gente que ainda fala que tem fé, entendeu? Então isso não é ter fé. Ter fé, no mínimo, por exemplo, eu desejei e eu tô vibrando baixo, o mínimo que eu vou fazer é ir em busca de como elevar minha frequência. Isso aí você pode encontrar aqui no meu canal. Isso aí você pode encontrar, por exemplo, num atendimento comigo, uma sessão de radiestesia. Nós podemos, né, juntas, encontrar maneiras de você elevar a sua frequência e você se colocar na mesma vibração dos seus sonhos, seja ele qual for, seja uma pessoa, sabe, um relacionamento, por exemplo, o homem talvez que você sonha, ele tá, né, vibrando aqui e você tá vibrando aqui. Como que você vai alcançar uma pessoa que tá vibrando alto e você vibrando baixo, com pensamentos limitantes, com pensamentos e crenças e feridas que estão te atrasando de subir a sua frequência e alcançar essa pessoa, né? Então, gente, é o que eu queria, assim, falar com vocês um pouquinho sobre essas experiências que eu tenho tido e que isso pra mim, assim, já ficou muito claro. Eu não tô falando só da boca pra fora, eu tô falando porque são coisas que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado, que a vida tá deixando muito claro pra mim. É assim, faça assim, que aí vai dando tudo certo, as portas vão se abrindo, o universo vai te dizendo sim. E
E você vai percebendo que nada está atrasado, você só está sendo preparado para receber, porque quando você vai receber vai ser maravilhoso, tem que ser tudo perfeito. Você tem que receber para não perder, entende? Para sair exatamente como você planejou. Então vai, busca, se movimente, sonha sim, não importa. Ah, é muito grande, coisa que vai demorar anos para alcançar, que seja, mas se movimente em prol disso, entende? E é isso, gente, é o que eu queria falar com vocês. Beijos de luz da Mari.